Boa noite, mames. Mais um encontro das Déboras, afastadas fisicamente, mas unidas em um só espírito e em um só coração. Vamos orar neste momento para que a gente possa entregar essa mensagem, né? Esse encontro nas mãos do Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Paizinho. O Senhor que é um Deus grandioso, o Senhor que é um Deus puro, honesto, amoroso, o Senhor que é um Deus fiel, o Senhor que não deixa a gente sozinho. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela vida, pelo respirar, muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado, Deus, por este grupo, meu Pai, que a cada dia tem se fortalecido em Ti, que a cada dia o Senhor tem dado graça. Muito obrigada, Paizinho, por essas mães. Muito obrigado pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado, Deus, porque em meio a toda essa situação, o Senhor tem trazido paz, ânimo, o Senhor tem trazido esperança, o Senhor tem trazido paz nos nossos corações. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo teu prover. Muito obrigado, Pai, por esses dias que estamos em casa e estamos arrumando, estamos colocando tudo em ordem, Pai, inclusive a nossa vida espiritual. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por cada mãe. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por cada filho. Toma conta, Paizinho. Muito obrigada. Obrigada, Deus, pelo nosso respirar. Obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada. E toma este encontro, Pai, em tuas mãos. Cuida, Deus, do nosso coração. Cuida da nossa mente. Cuida do nosso lar, da nossa parentela. Cuida, Deus. Que essa palavra que o Senhor nos deu venha a ser uma palavra de amor, uma palavra de conserto, uma palavra de esperança, uma palavra de renúncia, uma palavra de alegria, uma palavra de confirmação, que possa adentrar, que possa confrontar. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Hoje pela manhã eu mandei um salmo e eu gostaria de ressaltar, antes da palavra que a gente vai estudar, que o Salmo 37, no versículo 5, diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Esse salmo falou muito comigo hoje de manhã. Falou, na verdade, tudo que a gente está vivendo, né? Esses dias. E eu falei assim: Deus, como o Senhor fala através da tua palavra. Quando a gente abre a palavra do Senhor, a gente sente a presença dele. Ele fala diretamente com você. E eu, minhas irmãs, eu confesso para vocês que eu tenho passado dias maravilhosos com o Senhor. Para a glória de Deus, eu tenho passado dias muito tremendo, muito sobrenatural aqui em casa. E eu digo para vocês, busque ao Senhor em todo o tempo no seu lar. Busque, vai valer a pena, vale a pena para o seu crescimento espiritual, para a sua família. Vai valer a pena. E hoje eu trago uma palavra, e como título dessa palavra, eu até coloquei aqui no meu caderninho alguns tópicos, colocando a vida em dia. Aí eu vou trazer um texto para vocês que está em Isaías 38:2, que fala o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu peguei esse versículo pequeno, mas eu vou explanar para vocês um pouco para que a gente entenda
trazendo essa palavra para os dias de hoje. Essa palavra, ela foi proferida por um tempo muito difícil, em que o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Ai, vocês devem estar dizendo assim: meu Deus, como é que Rogéria vai trazer uma palavra dessa? Uma palavra que está falando de morte, misericórdia. Mas na verdade, essa palavra, e eu trago como título dela, Colocando a Vida em Dia, que eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E se o Senhor chegasse hoje e dissesse assim para você: olha, hoje vai ser seu último dia. Você vai ter esse dia para você colocar alguma coisa da sua vida no lugar. O que poderia passar pela sua mente? Eu pensei milhões de coisas quando eu comecei a ler esse texto e eu fixei os meus pensamentos nesta frase: ponha as coisas em ordem, porque você não vai sarar. Aí eu trago pelo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos em quarentena, estamos nessa reclusão, né? De convivência física com as pessoas e estamos realmente em casa, convivendo em casa com os nossos familiares. E aí quando eu pensei assim, meu Deus, Pai, como falou comigo essa palavra, porque colocando a vida em dia, você se analisou desde o dia que você entrou em quarentena, o que você já colocou em ordem do seu dia a dia na sua casa? Eu não falo somente nas coisas de arrumar, de fazer, de receitas, não. Eu estou falando em relação à sua vida de convivência com as pessoas que moram na sua casa. Eu vou ler um textozinho para vocês. Deus enviou o profeta Isaías com uma dura mensagem para o rei Ezequias. Ele iria morrer. Porém, como o rei Ezequias era um rei justo, temente a Deus e obediente à palavra do Senhor, foi avisado de que deveria colocar as pendências em dia, para então, com o dever cumprido e a consciência e o coração em paz, poder partir. Deus lhe enviasse uma mensagem semelhante agora. Pense bem. O que você precisaria colocar em ordem? Aí eu vou estar dizendo alguns tópicos para vocês, algumas perguntas para que vocês possam analisar. Aquele passeio com a família, conversa e perdoar alguém, resolver aquela pendência que o incomoda e você vai empurrando com a barriga, entrar em contato com uma pessoa querida tão distante que sempre fica para depois, alguma conta que tira o seu sono e você se acovardou em negociar, a conversa sincera que você precisa ter com seu esposo, esposa ou filhos. Quando eu pensei nisso tudo, eu escrevendo e fazendo meu resumo, eu pensei assim comigo: Senhor, quantas coisas eu preciso colocar em ordem? Porque o que é que a gente via no nosso dia a dia? A gente percebia que a gente não tinha tempo para colocar as coisas em ordem. Às vezes é uma conversa com o filho que ficou para trás, resolveu alguma coisa, resolveu alguma situação. Às vezes aquela pessoa que você não conseguiu perdoar. Enfim, todos esses tópicos que eu coloquei para vocês. E eu gostaria de salientar o seguinte, que esse momento que nós estamos vivendo não é um momento que não nos traga reflexão. Veja só, é um momento em que você está com a maior convivência com as pessoas da sua família. Ah, mas eu vivo bem com a minha família. Ah, eu não tenho problema nenhum. Será que não tem?
Gente, eu vejo que tudo que acontece nas nossas vidas, inclusive com as pessoas que optam a seguir a Jesus, que nada é em vão, né? Tudo há um propósito diante de Deus. E eu pensei assim comigo, eu vou levar as minhas amigas, as minhas Déboras, a uma reflexão por esses dias. Porque a gente se queixa de falta de tempo, a gente se queixa de falta de leitura bíblica. Ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Vocês estão compreendendo essa palavra? Gente, o Senhor nos trouxe para casa para que a gente resolvesse coisas dos nossos relacionamentos. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo que uma irmã colocou no WhatsApp hoje, e eu até comentei embaixo, que eu li em uma dessas madrugadas com o Senhor, eu li Filipenses todos. E tudo que aquele pastor falou foi essa reflexão que o Senhor tinha trazido para mim, né? Dos momentos difíceis a gente se apoia na família. A gente não tem a quem recorrer a não ser a nossa casa. Então, se Deus olhasse para você hoje e falasse assim, olha, hoje com toda essa situação que está vivendo aí, vai ser seu último dia e eu vou te dar esse dia para que você resolva suas coisas. O que é que você tem feito na sua quarentena? Você só tem focado o problema? Você só está olhando como, tem uma pandemia, muitas pessoas estão morrendo, as notícias, né, estão acontecendo. Eu achei muito interessante o que o secretário de saúde falou, que seria interessante que as pessoas desligassem um pouco a televisão e parassem de ouvir as notícias, porque elas são tóxicas. Elas muitas vezes nos deixam sem acreditar, sem esperança, sem fé. Mas quando você vai discorrer a palavra, o Senhor o tempo todo nos confronta nesses dias. Como é que está a tua casa? Como é que está a sua vida interior? Como é que está você com Deus? E ainda eu digo mais. Acreditamos que temos muito tempo para viver, que não faltarão oportunidades para resolver todas as pendências. No entanto, muitas vezes somos surpreendidos com a perda de pessoas com as quais tínhamos pendência e não resolvemos. Analise bem a sua vida. Existe alguma pendência? São várias? Enumere e procure resolvê-las. Afinal, não sabemos quando e onde terminará nossa vida e precisamos estar preparados. Nós precisamos todo o tempo estar preparado. Na verdade, eu não estou trazendo uma palavra para vocês de morte. Eu estou trazendo uma palavra de reflexão. Você refletir. Coloca a sua vida em dia. Eu quero motivar você a exercer a sua fé. Eu quero motivar você a olhar a toda essa situação em volta como uma oportunidade para você. Para você rever algumas coisas. Para você analisar como é que você pode sair dessa situação, dessa quarentena melhor. Porque o tempo todo a gente fala, tenha bom ânimo, tenha isso, tenha aquilo, mas a gente não provoca a nossa essência, a nossa natureza. Será que realmente somos pessoas boas, como a gente nos titula? Será que somos boas esposas? Será que somos boas mães? Será que somos boas servas de Deus? Eu quero motivar você a, nesse período de quarentena, a se aproximar de Deus, a ter uma convivência com Ele. Quando a gente passar por tudo isso, você não vai ter como dizer assim para mim, eu não consegui ler um livro da Bíblia. Eu acredito que tudo isso também, embora essa situação
mas o Senhor quer tratar de relacionamentos. Relacionamentos dentro de casa, relacionamentos com outras pessoas, com parentes, com filhos. Eu já visualizei um monte de coisa aqui em casa que precisava colocar em dia, colocar no seu devido lugar. E eu falei assim, não, eu preciso compartilhar essa palavra. A gente sabe que um dia vamos partir. E a gente sabe também que um dia o Senhor vai voltar. E você vai precisar prestar contas da sua vida e da vida daqueles que Ele colocou diante de você para você cuidar. Então eu te pergunto, como é que tem sido a sua quarentena? Você tem chamado seus filhos para orar junto? Você tem orado pelo seu marido, chamado ele para um bom papo? Ou você anda para lá e para cá murmurando? Ah, porque essa situação é assim. Ah, porque isso não vai passar. Ah, porque não sei o quê. Ah, tá faltando dinheiro. Gente, em meio à crise, o Senhor, Ele quer nos ensinar a todo tempo. Ele quer motivar a sua fé, a sua confiança nele. Ele quer te fazer, aliás, não, Ele quer nos fazer pessoas melhores. E ainda mais o que eu escrevi. Quando me deparei com pessoas em estado terminal, algumas desejavam ardentemente uma oportunidade para reparar erros, falar com pessoas e mudar situações, só que já era muito tarde. Comece hoje, peça a Deus sabedoria, coragem e persistência para realizar tudo o que você precisa para colocar a tua casa em ordem. Que o Senhor te abençoe. Essa foi a reflexão que eu tive hoje. Essa foi a reflexão que eu tive hoje, amadas. Uma reflexão muito forte. Colocando a sua vida em dia. Colocando a sua casa em dia. Colocando os seus pensamentos, as suas atitudes. Sabe? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu queria que voltasse a correria toda de fazer isso, fazer aquilo. Mas quantas coisas em meio à correria você deixa para trás? Você não consegue resolver. Dá uma atenção a mais ao seu marido. Dá uma atenção a mais aos seus filhos. Sentar para ler um livro. Assistir um filme com o filho ou com o esposo. Ou seja lá com quem for, você partilha a sua casa e você tá com sua... Não sei com quem você está na sua quarentena. E aí, quando eu pensei nisso assim, eu digo, meu Deus, não vamos sair. Eu acho que eu falei num outro vídeo que eu fiz, eu acho que eu falei sobre isso, que nós não vamos sair dessa quarentena da mesma forma que entramos. Eu vejo que em meio a tantas situações, o Senhor, Ele está nos tratando. É a tolerância de estarmos dividindo o mesmo espaço o tempo todo, as mesmas horas. Ah, Rogério, eu não tenho esse problema porque eu sempre estou com meu esposo, meus filhos, eu sempre estou com eles. Mas talvez em horários, não o tempo todo, acordar de manhã toda, a tarde toda, né? O marido que não pôde viajar, que não pôde ir sair para trabalhar. Muitas vezes a gente tem deixado as coisas pendentes. E a Bíblia fala também que a gente precisa viver um dia após o outro. A gente não sabe do nosso futuro amanhã. Por isso que entra tudo aí. Entra a nossa dependência em Deus para esse momento. E entra essa reflexão de como está a minha vida diante de Deus. Como é que está a sua? Eu comecei a fazer devocionais. Eu li um livro todo. Lógico, livros pequenos, mas li todo.
E eu fui colocando as coisas em ordem. Eu fiz uma reflexão referente a Paulo, né, na carta ali de Filipenses. Paulo o tempo todo se preocupava com o outro. Ele estava preso, mas ele se preocupava com os irmãos que ele tinha deixado. Aí tem hora que eu fico assim pensando, meu Deus, você está se preocupando com o outro? É muito fácil a gente se preocupar com o outro que a gente não conhece, mas aquela pessoa da sua família que você não tem um relacionamento bom, você tem se preocupado com ela? Você tem buscado, desculpa, você tem buscado um contato com ela? Gente, se vocês deixar o Senhor falar com vocês nesse período de estar em casa, Deus vai abrir vários horizontes para que você entenda o porquê você está em casa. Não é só o corona. O coronavírus, ele foi, como é que eu vou dizer? O ápice da situação para que Deus te trouxesse para você renovar suas forças e recolocar sua vida em dia. Já que você falava tanto que não tem tempo para isso, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar o Senhor. Ah, eu trabalho muito, eu chego cansado, eu não tenho tempo. Agora você está com muito tempo. Com muito tempo. Você pode distribuir os seus horários. Compreenda. Quando eu coloquei que eu me deparei com pessoas em estado terminal, eu fui lá na minha época de estágio. Na minha época de estágio da faculdade, a gente passou, né? Pelo último foi o Clínica. Na verdade, não foi nem o último, foi um dos primeiros, o meu grupo. E eu ia muitas vezes na UTI. E eu sempre via assim, meu Deus, pessoas em estados terminais. Talvez ali poderia sobreviver, o quadro poderia mudar, mas também poderia não mudar, poderia realmente chegar ao óbito, como várias pessoas chegou. Mas quando a gente conseguia conversar com essas pessoas, fazendo a anamnésia delas, elas sempre lembravam de alguém. Talvez não dava para ser profundo a conversa, né? Mas talvez aquela pessoa tinha alguma coisa para resolver com aquela pessoa. Porque às vezes acontecia assim, ó. Será que fulaninho veio aqui no hospital perguntar por mim? Poxa, eu tô aqui preocupada com fulaninho que tá lá fora. E quando uma pessoa chega no estado terminal, gente, é muito doloroso, porque é muitas incertezas. É como a situação do coronavírus que a gente está vivendo. As incertezas. A gente não sabe se vai ter mais emprego, se não vai ter, se vai pagar esse boleto, se não vai, se faltar. Não tem ainda uma coisa sólida. Então, minhas irmãs, comece hoje. Peça a Deus sabedoria, coragem e persistência para realizar tudo o que você precisa colocar a tua casa em ordem. Aproveite. Aproveite por aquele pedido de perdão. Aproveite por aquela conversa sincera. Aproveite aquele tempo para você se debruçar em oração, em leitura, em conhecimento. Aproveite. O amanhã a Deus pertence. Esta noite eu trouxe uma palavra de reflexão. Reflita todos esses pontos. Reflita. É sério. Não é algo fácil de estar falando aqui.
E eu me deparei com essa reflexão hoje. E se o Senhor olha para você e fala: põe em ordem a tua casa, o que está te faltando? Eu vejo que esse momento que estamos vivendo é um momento de reconhecer algumas coisas. Em mim, em você, em um todo. De reconhecer, de melhorar, de buscar ajuda. Sabe? Eu vejo que é um momento bem precioso que você precisa ter com o Senhor. Nós estamos em um grupo de intercessão. Não é fácil interceder por vidas. Interceder por pessoas que a gente não conhece. Interceder por pessoas da nossa família que estão adoentadas. Mas principalmente a gente interceder por pessoas que talvez nós estamos presas a ela. Talvez por uma dívida, uma palavra mal colocada. Talvez um pedido de perdão, uma liberação de perdão. Talvez uma fala de eu te amo, eu estou aqui do seu lado. Talvez uma palavra de motivação, não sei. O Senhor nos trouxe a voltar para casa para que a gente não saia da mesma forma de como a gente entrou nessa quarentena. Então, em nome de Jesus, não interprete essa mensagem como um fim. Vixe, ela falou de morte, falou de último dia. Não. Pense nessa palavra como o Senhor trouxe a mim. Uma palavra de reflexão, uma palavra de rever algumas situações. De rever quem sou eu. Será que eu estou fazendo isso realmente certo? Será que é por aí que eu tenho que caminhar? Minha vida tem que ser dessa forma? Será que minhas prioridades estão sendo as mais corretas? Ou eu tenho que recuar e eu tenho que rever? Então, amadas, eu quero dizer para vocês, mergulhe na leitura bíblica, que o Senhor quer falar com você. O Senhor quer ter um particular com você. O Senhor quer ter uma intimidade com você. O Senhor quer falar coisas a você, somente para você, que eu não consigo falar. O Senhor, nada que acontece não está no controle de Deus, tudo está no controle. A gente pode olhar essa quarentena como pior situação. Depende do olhar que você tem. Depende de como está a sua vida com Deus. Porque se você tem uma confiança nele, se você deposita nele, se você lança para ele toda a sua ansiedade, você vai ver isso, essa quarentena, como uma oportunidade de mudança. Como uma oportunidade de reflexão, de melhorar, convívio familiares. O interno, o seu interno. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos. Então, no final do texto, no finalzinho não, no capítulo de Isaías 38, 2, fala assim, ó. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse:
O Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Olha o que o Senhor, olha que Deus falou para ele. Eu escutei a sua oração e vi suas lágrimas. Aí eu te pergunto, o Senhor tem ouvido a sua voz? O Senhor tem ouvido a sua oração? O Senhor tem contemplado as suas lágrimas? É momento de retroceder. E é momento de nos levantarmos como igreja viva, restaurada e curada. Levantar como uma igreja forte. Orar uns pelos outros sem cessar. Pedir a Deus misericórdia. É esse o momento, amadas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Muito obrigada por este momento, Pai. E muito obrigada por vocês, meninas, por este grupo que tem me fortalecido todos os dias. Muito obrigada pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Vamos fazer a última oração e que o Senhor possa realmente falar através dessa palavra tão linda, tão profunda ao seu coração. Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor nos deixou de quarentena para tratar conosco. Eu te agradeço, Pai, pelas noites que eu tenho tido contigo. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor age no silêncio e tudo há um propósito. Tudo há um propósito. E que possamos sair, Deus, dessa situação mais fortalecidas, mais fervorosas, muito mais elevadas, espiritualmente falando. E que o Senhor tome conta, Pai, de cada lar, de cada Débora, de cada uma delas. Tome tuas mãos. Traga a providência, traga a paz e a harmonia nesses lares. Em nome de Jesus. Amém. Tô com muita saudade de vocês, morrendo de vontade de dar um abraço em cada uma, aqueles abraços calorosos. Mas vai chegar o tempo. Deus abençoe.